Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos instalar o KDE Neon. Vou mostrar para vocês desde a página de download até ele instalado e também vou mostrar para vocês as funcionalidades dessa distro muito legal, bem fácil de usar, que é um sabor de Ubuntu, só que com o KDE, pessoal. Bem legal, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Beleza, pessoal, então vamos acessar o site kdeneon.org. Eu já estou aqui com ele aberto no navegador. Aqui no site do KDE Neon, eu traduzi aqui para ficar mais fácil para a gente. Nós vamos ver as informações da distro, pessoal. É bom, é bem interessante vocês sempre observar o que diz sobre a distro no site oficial para você ter mais informação, tá? Depois disso nós vamos aqui na última aba aqui, que é baixar Neon do KDE ou baixar KDE Neon. E aqui, pessoal, nós temos várias imagens ISO. A primeira imagem é a mais adequada por ser a imagem estável, pessoal. E a segunda é de teste. Não recomendo nem a terceira nem a quarta. Então, se você deseja utilizar o KDE Neon para uso diário, a primeira opção aqui seria a ideal. Certo? Então vamos clicar já aqui na primeira opção. Já estou baixando o KDE Neon, pessoal. E na sequência eu já vou mostrar para vocês o boot. Beleza, pessoal, terminei o download. Agora eu vou fechar aqui a janela. Vou fazer o seguinte, pessoal. Bom, eu vou explicar mais uma vez para vocês. Para vocês criarem uma imagem de boot, um disco de boot ou um pendrive bootável, vocês que utilizam já o Linux, no Linux Ubuntu, por exemplo, ou no Linux Mint, vocês podem vir aqui, ó, acessórios. No caso do Linux Mint aqui, tá? Acessórios. E vocês vêm até esse aplicativo aqui, gravador de imagem USB. Você clicando aqui, pessoal, você vai simplesmente selecionar a imagem aqui, ó, você clica aqui, vai abrir a pasta e automaticamente ele vai reconhecer o seu dispositivo USB, tem que estar conectado na porta USB, e você cria sua imagem. Depois você vá na BIOS, seleciona o primeiro boot como pendrive e você entra dando o boot no pendrive e faz a sua instalação. No caso de vocês desejarem criar um DVD, também não é difícil, tá? Vocês veem aqui no caso do Linux Ubuntu ou Linux Mint, não muda muita coisa. Você pode, muda porque aqui é o Cinnamon e o Ubuntu usa o GNOME, mas os aplicativos estão disponíveis para as duas versões. Então você vem aqui multimídia. Se ainda não estiver instalado o K3B ou o Brasero, você baixa ele primeiro e depois você clica nele e vai na opção de gravar imagem e você faz o seu DVD de boot, beleza? No meu caso aqui, eu não vou fazer nenhuma dessas duas opções. Eu vou usar uma máquina virtual. Lembrando a vocês que a máquina virtual, pessoal, é a mesma coisa da máquina física. O processo é o mesmo. Simplesmente eu estou utilizando uma máquina virtual para fazer o papel da máquina física, mas o processo de instalação, de funcionamento é o mesmo. Então o boot é a mesma coisa. O que aparece no boot da máquina virtual é a mesma coisa do boot lá da sua BIOS, quando você seleciona o seu pendrive ou o seu DVD. Certo? Então no caso eu vou usar o GNOME Boxes. No caso daqui, que é baseado no Linux Ubuntu, eu vou em administração, Boxes. Se você utiliza o Ubuntu, os aplicativos vão aparecer para você na área de trabalho, porque é o GNOME, certo? Você vem aqui em mais, criar uma máquina virtual, aí você vem aqui em adicionar, procura aqui, pessoal. Aqui, pessoal, no caso aqui está em download. No computador de vocês pode estar em outra pasta, certo? No caso aqui está em download. Vou abrir.
certo? Aqui eu não vou clicar em criar agora, eu vou personalizar. Por quê? Porque aqui o GNOME Box me dá um padrão de 2 GB e um disco de 21,5 GB. Então, para sistemas que utilizam GNOME, KDE, Cinnamon, o recomendado seria um pouco mais, tá? Então eu vou personalizar, vou colocar aqui, eu tenho 8 GB na minha máquina, então eu vou jogar 3 aqui para a máquina virtual. Lembrando a vocês que esse sistema roda a partir de 2 GB com um dual core aí que tem um clock acima de 2,6 GHz, ele já roda, tá? O ideal seria 4 GB, mas ele já vai rodar. O disco eu vou colocar 60 GB, pessoal, que já é o suficiente aqui para instalar aplicativos, fazer bastante coisa. E agora eu vou clicar em criar. E aí já é o boot do KDE Neon. Se você não quiser esperar completar o 100 aqui, pessoal, essa checagem, você clica o Ctrl mais C. Aí você cancela. Aqui foi tão rápido que não precisou nem clicar no Ctrl mais C. E aí nós temos o boot do KDE Neon. Aqui ainda no modo live. Certo, pessoal? Para instalar o KDE Neon, nós vamos em Install System. Aqui, ó, 2 cliques. O KDE Neon, pessoal, utiliza o Calamares como seu instalador. Então nós vamos escolher aqui o nosso idioma. Vamos dar um próximo. Vamos selecionar a nossa localização. Vamos dar um próximo. Teclado, pessoal, é bom vocês sempre testar se está correta a acentuação. Vamos dar um próximo. Aqui, pessoal, eu vou apagar o disco, porque eu criei esse disco de 56 GB aqui. Mas se você tiver outros sistemas aí, vai aparecer um pouco diferente. Vai aparecer aqui a opção de instalar lado a lado. E se você desejar partição com home separada, você pode clicar aqui no particionamento manual e fazer outras configurações, tá? Vamos escolher a primeira opção. Não vou criptografar. Swap eu não vou fazer. É ideal, se vocês não têm 4 GB de RAM aí, vocês podem criar uma swap, tá? Eu não vou criar swap aqui, tá? Vamos dar um próximo. Já vamos colocar o nome da máquina aqui, o nosso nome. E vamos também criar uma senha. Aqui eu vou deixar para entrar automaticamente. Vou clicar aqui em instalar. E aí o processo de instalação já começa, pessoal. Lembrando que esse instalador é bem simples e automático. Nós só vamos interagir com ele para reiniciar a máquina agora, beleza? Muito bem, pessoal. A instalação foi rápida. Lembrando a vocês que o KDE Neon aqui está na versão 5.22. Certo, pessoal? Então vamos clicar em concluir e reiniciar agora. E está aí, pessoal, o KDE Neon já prontinho. Vamos fazer as primeiras configurações. Pessoal, eu sempre falo e vou repetir novamente. Após a instalação de um sistema operacional, principalmente sistemas Linux, vocês devem fazer a instalação das atualizações do sistema antes de começar a trabalhar. Por que isso, pessoal? Porque quando você instala o sistema, ele não está totalmente atualizado, porque no decorrer desse tempo em que ele está lá para você baixar, já está ocorrendo atualizações. Então, quando você baixa, sempre tem atualizações. As atualizações no Linux você faz de 2 modos. Aqui no KDE Neon, por exemplo, você pode... eu vou entrar aqui no Discover. E aqui no Discover, pessoal, você já pode observar que está escrito aqui, obtendo atualizações. Ele já faz isso automaticamente. Ele já está fazendo as atualizações. De qualquer modo, se você instalar uma outra distro aí que não seja o KDE Neon e não souber por onde começar a fazer a atualização do sistema, você pode observar que ele diz aqui que já está atualizado.
você pode também vir aqui no terminal, eu vou digitar aqui console, que aqui é o KDE, certo, pessoal? E aqui no console você vai digitar o seguinte comando, sudo apt update, repete duas vezes o e-comercial, e aí novamente sudo apt upgrade. Você dá um enter, coloca a sua senha e ele vai fazer esse processo aqui por meio do terminal. Como vocês podem observar, todos os pacotes estão atualizados, certo? Então agora, pessoal, vamos ver os programas que traz o KDE Neon. Vocês já podem observar que o KDE Neon tem uma semelhança bastante grande com o Windows, principalmente o Windows 10. Certo? Vocês podem observar aqui que é bem semelhante. E até mesmo você pode deixar ele idêntico. Você consegue mudar essa aparência dele para ficar praticamente idêntica ao Windows 10. Isso é ideal não para você querer ser o Windows 10, mas para pessoas que estão acostumadas com o Windows e quer experimentar o Linux. E é ideal para essas pessoas porque a transição é bem suave. Certo? Então aqui, pessoal, nós já temos vários aplicativos. Ele já traz, no caso do KDE Neon, ele não traz suíte de escritório, como vocês já podem observar aqui. Se você tiver alguma dúvida de como instalar, por exemplo, a suíte LibreOffice aqui no KDE Neon ou em outra distro Linux, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, tá? É só você entrar nas minhas playlists e dar uma pesquisada aí que vocês vão encontrar um ou dois vídeos que eu tenho fazendo essa instalação. Vocês também podem fazer essa instalação aqui no caso do KDE Neon, por meio do Discovery. Vamos ver se dá mesmo. Vou só pesquisar para ver se tem aqui o Office. Tá aqui, pessoal, olha. Ele tem na versão Flatpak. Lembrando que o KDE Neon já está integrada aqui o Discovery com os plugins, com o plugin Flatpak. Então, pacotes no formato Flatpak você já consegue instalar aqui direto da loja Discovery. Muito fácil. Inclusive você encontra aqui o Microsoft Teams e vários outros aplicativos. Até o WPS você também encontra aqui. Quer ver? Olha só. Olha aí, pessoal. Nós temos várias versões de WPS disponível aqui na loja. Então você apenas clica em cima. Nós temos aqui tanto no formato Flatpak como Snap. Lembrando a vocês que o Ubuntu dá suporte tanto a Snap quanto a Flatpak. E a loja já está integrada, aqui no caso do KDE Neon, já está integrada com esses plugins. Então não é necessário você se preocupar com aplicativos, pessoal, porque aplicativos aqui no KDE Neon é o que não falta. Certo? Nós temos aqui o Firefox, que ele já traz. Gráficos, ele também não traz muita coisa, mas você pode buscar tudo, pessoal, tudo aqui na loja. É só você digitar aqui, por exemplo, o GIMP. Você já vai encontrar aqui o GIMP, pessoal. Inclusive temos programas para escanear no formato PDF. Navegadores é que eu acho que... Vamos ver se tem aqui alguma coisa de navegadores. O Opera, por exemplo. O Opera, pessoal, está aqui, ó. Agora, o Chrome eu creio que não vai estar. Ó, o Chromium está aqui para instalar, você pode instalar. Agora, o Chrome, pessoal, não está aqui porque o Chrome não tem uma licença livre. Então, você tem que baixar. Mas, para você baixar o Chrome aqui, é muito fácil. Você pode clicar direto lá pesquisar direto no Google e baixar o formato .deb, que você instala automaticamente. Não precisa nem abrir o terminal. Com respeito a papéis de parede, é que eu acho muito interessante no KDE, porque ele te dá várias opções de papéis de parede. É uma coisa bem interessante, pessoal. Vamos clicar aqui nessa aba. Eu sempre falo que eu gosto muito dessa opção de você baixar papéis aqui diretamente da área de trabalho, pessoal. Bem legal isso aqui. E o KDE te dá essa opção. E aqui ainda tem mais. Você pode pesquisar por categorias.
Por exemplo, se você quiser pesquisar por abstrato, você clica aqui, você vai ver que tem bastante papéis legais aqui, abstrato. Olha esse, bem legal. Só clicar em instalar, beleza? Você pode fechar aqui e você já pode vir aqui, ó, e aplicar ele. Certo, pessoal? KDE Neon, uma distro bem bonita, bem legal para usar, bem fácil de usar. Vocês podem ver que os aplicativos estão todos disponíveis aqui na loja. Suporte a vários plugins. Se você tiver aí uma placa de rede Wi-Fi, aqui no KDE Neon, você conecta no seu Wi-Fi automaticamente. A mesma coisa é o plugin de Bluetooth, pessoal. Se você desejar usar um adaptador Bluetooth aqui no KDE Neon, você não vai ter dificuldade para fazer essa configuração. É muito simples. Certo, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa distro, do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa um like aqui no canal, se inscrevam aqui no canal, ajuda esse canal a crescer. E por hoje é só, eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!